tem um bebê te observando agora, sem piscar, sem desviar o olhar, completamente focado no seu rosto de um jeito que chega a dar uma sensação estranha, quase como se ele estivesse te analisando de verdade. A maioria das pessoas ri, faz uma careta, tenta chamar a atenção com um som engraçado e pronto. Mas o que quase ninguém percebe é que por trás desse olhar fixo está acontecendo algo muito mais profundo, algo que cientistas vêm tentando entender há anos e que muda completamente a forma como você enxerga um bebê. Durante muito tempo, a explicação parecia simples demais. Diziam que bebês olham tanto para rostos porque enxergam mal, e o rosto humano seria apenas o objeto mais interessante dentro do alcance limitado da visão deles. Faz sentido, mas só até certo ponto. Porque depois de alguns meses, o bebê já consegue enxergar muito mais do que apenas o seu rosto. Ele pode olhar para o teto, para a janela, para objetos ao redor, mas ainda assim escolhe você, sempre você. Isso não é limitação visual. Isso é escolha. E quando os pesquisadores começaram a investigar o motivo dessa escolha, eles encontraram algo que ninguém esperava. Em um estudo extremamente importante, cientistas analisaram a atividade cerebral de bebês e adultos durante interações cara a cara. Eles queriam entender o que acontecia quando um bebê olhava diretamente nos olhos de alguém. O resultado foi surpreendente. Quando esse contato visual acontece, os cérebros começam a se sincronizar. Sim, sincronizar. As ondas cerebrais do bebê começam a acompanhar o ritmo das suas. Frequências, padrões, tudo entrando em sintonia entre dois cérebros diferentes. Mas aqui vem o detalhe mais impressionante. Isso só acontece de forma intensa quando existe contato visual real. Se o adulto desvia o olhar, a conexão desaparece. Se o rosto está neutro, a conexão enfraquece. Mas quando há troca de olhar, presença, expressão, a conexão atinge o nível mais forte já registrado entre duas pessoas de idades tão diferentes. Ou seja, o bebê não está só te olhando, ele está conectando o cérebro dele ao céu. Como se estivesse usando você como um modelo vivo, uma base para construir o próprio funcionamento mental. É literalmente assim que o cérebro humano aprende a ser humano. Mas a história fica ainda mais interessante, porque os bebês não olham para todo mundo da mesma forma. Em outro experimento, colocaram 2 rostos na frente de bebês de 3 meses, o de um estranho e o da pessoa que cuida dele diariamente. E o resultado pareceu estranho à primeira vista. Eles olharam mais tempo para o estranho. Mas isso não significa preferência, significa curiosidade. O cérebro do bebê fica mais tempo olhando para aquilo que ele ainda não entende totalmente. O rosto desconhecido é um enigma. Já o rosto de quem cuida dele não é novidade. É algo que ele já estudou, por horas e horas. Cada expressão, cada movimento, cada mudança de tom. Então, quando ele olha para você, ele não está tentando entender quem você é. Ele já sabe. Ele está tentando entender o que você sente. E isso muda tudo. Com poucos meses de vida, bebês já conseguem perceber diferenças sutis, como um sorriso verdadeiro e um sorriso falso. Pouco tempo depois, começam a usar o seu rosto como referência para tudo. Se você demonstra medo, ele recua. Se você demonstra entusiasmo, ele se aproxima. Se você está calmo, ele se sente seguro para explorar. Isso tem um nome na ciência, referência social. Mas na prática significa um simples e poderoso. Você é o mapa emocional do mundo para o seu bebê. Aquele olhar fixo, que parece só curiosidade, na verdade é coleta de dados em tempo real. Ele está aprendendo o que é seguro, o que é perigoso, como reagir, como sentir. Agora, presta atenção nisso.
Existe um experimento que deixou muitos pesquisadores desconfortáveis por anos. Nele, a mãe interage normalmente com o bebê, sorrindo, respondendo, se conectando, e de repente ela para. Fica completamente neutra, sem expressão, sem reação, sem resposta. O bebê percebe na hora. Tenta recuperar a atenção, sorri mais, faz sons, se mexe. Nada acontece. Ele tenta mais forte, mais intenso, mais desesperado. E em pouco tempo o corpo dele começa a reagir. O estresse aumenta, o coração acelera, alguns choram, outros simplesmente desligam. Ficam apáticos, como se imitassem aquela ausência emocional. Quando a mãe volta a interagir, o bebê se recupera, mas não imediatamente. O que isso mostra? Que o bebê não é passivo. Ele participa ativamente de uma conversa emocional o tempo todo. E essa conversa acontece principalmente através do rosto. Aquele olhar não é vazio, não é aleatório, é comunicação. Agora vem a parte que quase ninguém fala. Esse processo não é só emocional, é estrutural, ou seja, está moldando o cérebro. Pesquisas mostram que bebês que recebem mais interação, aquele contato olho no olho, resposta, troca real, desenvolvem mais certas áreas do cérebro ligadas a decisões, emoções e comportamento social. Em outras palavras, cada vez que você olha de volta, cada vez que você responde, cada vez que você se conecta, você está ajudando a construir o cérebro que essa criança vai usar para o resto da vida. Não é só carinho, é construção. Mas existe um ponto importante aqui. Se um bebê evita olhar, não acompanha seu rosto, parece olhar através de você, isso não deve ser ignorado. Não significa automaticamente que há um problema. Cada bebê tem seu ritmo, mas especialistas são claros. Perceber cedo faz diferença. Porque nos primeiros anos de vida, o cérebro está no auge da capacidade de adaptação, e qualquer intervenção nesse período tem um impacto muito maior do que mais tarde. Então, se algo parecer diferente, confie no seu instinto. Ninguém conhece melhor o seu bebê do que você. Agora, da próxima vez que um bebê olhar fixamente para você, daquele jeito intenso, lembra disso. Ele não está só olhando, ele está tentando se conectar. Ele está aprendendo a sentir, a entender, a existir no mundo. E aquele olhar pode ser uma das ferramentas mais sofisticadas que a natureza já criou. Se isso mudou a forma como você enxerga os bebês, salva esse conteúdo e me diz aqui nos comentários. Já teve algum momento em que o olhar de um bebê te deixou sem reação? Porque agora você sabe exatamente o que estava acontecendo.